Alô, alô, eu sou Vinícius Félix e essa é mais uma edição do podcast Telefonemas, podcast de entrevista onde eu sempre ligo pra alguém para bater papo, trocar ideia. E o meu convidado de hoje é o Acácio Augusto. Ele é doutor em Ciências Sociais pela PUC, professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo, pesquisador no Núcleo de Sociabilidade Libertária e autor de Política e Polícia, Cuidados, Controles e Penalizações de Jovens. Achou muito formal a descrição? Fica com a bio dele no Twitter então. Anarca, Punk, Parmeira e Tapuia. Falei certo, Tapuia? Na conversa, eu começo com uma pergunta sobre se podemos falar em fascismo para o momento atual do Brasil. O Acácio tem a sua opinião sobre isso, eu já peço para ele abrir o papo com isso. E depois a gente fala de punitivismo, abolicionismo penal e de como o Acácio entrou em contato com o anarquismo. Tem bastante assunto na conversa, espero que vocês gostem. Antes do papo, eu te lembro que o Telefonemas conta com seu compartilhamento nas redes sociais. Assim que a gente chega para mais ouvintes, manda pro amigo, põe na sua rede social, né? Ou comenta na mesa de bar, fique à vontade. O importante é falar do Telefonemas por aí. A gente também conta com a sua participação. Escreve pra gente lá no Twitter, na hashtag Telefonemas, ou manda o seu e-mail para telefonemaspodcast@gmail.com. Escreva, participe. O Telefonemas também é um espaço de vocês, certo? Então vamos direto para o papo. Com vocês, Acácio Augusto. Pegando a visão da grande mídia com o termo fascismo, geralmente ele é ignorado, ou ele é muito tratado assim como isso é uma coisa antiga, isso é uma coisa batida e velha, né? Tem todas... Eu tô pegando muita perspectiva da grande mídia, assim, e do medo que as pessoas têm, tanto do termo fascismo quanto da luta, da visão anarquista. Então eu queria que você, puxando desses dois desgastes que essas palavras têm na visão média, a gente começasse aí aí o nosso papo. Aí eu queria que você contasse por que a gente pode chamar o momento atual de fascista. Cara, então, isso é uma controvérsia, né? Porque, de fato, o termo fascista... ele meio que se esvaziou, entendeu? Tipo, eu não lembro quem, em algum momento, falou, por exemplo, na França, virou tipo, você é mó cuzão, você é um fascista. O texto do George Orwell, né? Virou um termo meio esvaziado. Então, eu até concordo com algumas pessoas que relutam em caracterizar o nosso tempo como um tempo fascista. E, na verdade, isso me incomoda até bem antes assim, da eleição do Bolsonaro. Eu tenho prestado atenção nisso desde, sei lá, das manifestações contra o impeachment. Na época, eu morava no Espírito Santo e a gente chegou a fazer um survey em 2015 numa manifestação dessas. Então, se você for tomar o termo fascista a partir de sua caracterização histórica, é impossível a gente dizer que a gente está vivendo um tempo fascista. E aí eu comecei a pensar em duas coisas, né? Primeiro, como pesquisador, então qual seria um termo mais adequado para caracterizar esse momento, né? E segundo, quais são, então, os elementos que poderiam, que nos permitiriam a chamar a época de fascista. E eu encontrei duas coisas bastante preocupantes, diria. A primeira delas é algo que a gente está no Lazintec lá desenvolvendo, pesquisa, procurando evidência e tal, de algo que eu chamei até de uma maneira pouco rigorosa, mas que felizmente está ganhando consistência, felizmente no sentido da pesquisa. Não da prática. Que é a caracterização das democracias como democracias securitárias, né? E isso não é tão recente. A gente pode pensar que, do ponto de vista histórico, os governos, né, os estados, sempre tiveram como principal valor ou como principal prática a garantia da segurança, tanto em sentido estrito de segurança pública ou de segurança internacional, política de defesa, como em sentido amplo, mas que de uns tempos para cá, e a gente poderia dizer a partir
dos anos 90, a partir do momento em que a ideia de democracia se tornou incontornável. Quer dizer, a própria esquerda, por exemplo, num sentido muito amplo, anarquistas, socialistas e tal, que tinham uma crítica muito elaborada à democracia, ou que se chama de democracia burguesa, aderiu à ideia de democracia. Né? Isso está tanto, por exemplo, num livro do Claude Lefort chamado A Invenção Democrática, onde ele faz uma espécie de conversão à inevitabilidade da democracia como uma prática também da esquerda, dos sociais-democratas, como está no famoso livro do Fukuyama, muito mal lido, chamado O Fim da História, onde ele diz que a partir do momento em que se encerrou o período de disputa bipolar no sistema internacional entre União Soviética e Estados Unidos, ou entre socialismo e capitalismo, a gente estaria inevitavelmente num mundo onde a tarefa seria aperfeiçoar os mecanismos de participação tal, dentro de um regime democrático, que nunca é plenamente democrático. Tal. Existe também uma discussão teórica sobre, alguns autores como Robert Down vão chamar isso de uma poliarquia, no sentido de que ela combina elementos de formas de governo. Ela é um pouco republicana, um pouco democrática e assim por diante. Só que a intensificação das políticas de segurança, que de uma maneira muito grosseira se dá no norte do hemisfério, a partir do chamado combate ao terrorismo, e no sul do hemisfério, a partir do combate ao que se chama de narcotráfico, crime organizado e tal, fez com que a segurança se tornasse um valor central, né, nos governos. E isso já era uma verdade, assim, para o governo Fernando Henrique, para o governo Lula, para o governo Dilma e tal. Só que eu acho que com o Bolsonaro, e sobretudo com o bolsonarismo, entendendo ele assim como um movimento social, isso se intensificou, porque assim, se você espremer muito o discurso dele, né, e aí também compará-lo com outras lideranças análogas no mundo, a principal promessa é a segurança, é o fim do crime, né, é até esquisito, mas por outros motivos, que, principalmente por conta da reforma da Previdência, não tenha se feito tanto esforço, por exemplo, em torno do anteprojeto de lei do ministro da Justiça e Segurança Pública, o Sérgio Moro. Então, acho que a primeira coisa é essa. Assim. Então, você não quer chamar de fascismo por uma questão de rigor teórico, histórico, mas né, você precisa reconhecer que há uma democracia de fortes traços autoritários e que tem a segurança no meio. A segunda coisa, que aí eu acho até mais específica para a gente, é que esse autoritarismo mobiliza sentimentos sociais e políticos que, infelizmente, são históricos no Brasil, quer dizer, que não deixam de existir, embora em alguns momentos de maior prosperidade e tal, eles tenham ficado um pouco submersos, que é o punitivismo, então a ideia de que é preciso segurança, é preciso penas mais duras, é preciso redução da maioridade, tudo essa coisa. Misoginia, e isso é fácil até de mapear, né? Não só porque a gente vive numa sociedade culturalmente misógina e tal, mas porque a própria herança ibérica faz com que a misoginia mais forte em países como o Brasil. O racismo está inscrito em toda herança do período de escravidão, o último país a abolir a escravatura e assim por diante, mas também porque existe uma expertise estatal muito bem estruturada no Brasil em torno do que o Michel Foucault chamou de racismo de Estado. Seria o quê? O corte onde um governo que se dedica a cuidar da saúde da população pode matar. E o Foucault fala isso a partir, inclusive, da experiência histórica tanto do nazismo no totalitarismo soviético. E por último, e talvez esse seja o elemento que mais aproxima a nossa era do fascismo histórico, que é a mobilização do ressentimento. Né? Então, aquela coisa que é meio memética, né? Tipo, acabou com a minha vida, coisa do tipo. Acabou com a minha vida. Isso funciona muito para mobilizar o fascismo contemporâneo. E, claro, aí você já puxa para uma característica que o ressentimento consegue, que é o quê? E aproxima do fascismo histórico também, a ideia de mobilização constante, né? O fascismo histórico, nas suas várias vertentes, tipo, a gente usa o termo fascismo a partir da Itália, né? A partir da experiência italiana, mas no salazarismo, você tem
o franquismo na Espanha, o próprio governo Vargas no Brasil foi altamente influenciado por, digamos, espírito de época. Flertava descaradamente, né? Pois é, anterior à Segunda Guerra Mundial. Então, eu diria assim, para concluir, que eu já falei demais, assim, eu acho que enquanto caracterização de um regime político, eu tenho usado esse termo derivado lá das nossas pesquisas, democracia securitária, mas que enquanto mobilização, enquanto conversa, enquanto ação política, eu vejo com bastante preocupação que a imprensa e mesmo alguns intelectuais relutem em compreender a época atual como uma época fascista, porque é isso, tem mobilização de ressentimento, tem mobilização constante, tem a ideia de destruição de uma forma de vida, ou se você quiser, a ideia de que só uma forma de vida é válida, o que gera algumas confusões, né? Porque, por exemplo, alguns textos que eu li que relutam em chamar o época de fascismo vão dizer, olha, o nacionalismo, que é uma característica central do fascismo histórico, nem é tão grande assim no Bolsonaro, ele é mais retórico, né? Mas a gente teria que entender que uma época, né, de globalização, ou já de pós-globalização que a gente vive hoje, ninguém conseguiria sustentar por muito tempo um discurso nacionalista. Então, como que o nacionalismo se reinscreve no fascismo contemporâneo? A partir dessa ideia de que existe uma forma de vida digna, que pode ser vivida, né, o chamado cidadão de bem, vamos dizer assim, e todo um conjunto pagador de impostos de forma de vida que não são dignas, né? Negros, trans, gays, esquerdistas. Aí, assim, o leque de alvo é muito variado. Então, isso é se o nacionalismo, a forma política fundamental do fascismo pré-Segunda Guerra, e aí a partir da análise do Foucault no Em Defesa da Sociedade, que é um curso dele, acho que de 76, o Estado, essa decisão, esse corte assassino, estava pela afirmação desse nacionalismo. Me parece que nas democracias, onde você tem um mundo inevitavelmente interligado, interdependente e tal, a forma de organizar isso, essa prática divisória, se dá mais por um tipo ou por uma forma de vida digna diante de uma forma de vida indigna. E veja, no caso brasileiro, isso foi operado, pelo menos para mim, justamente a partir das manifestações, onde se dizia que existia um cidadão, um manifestante pacífico, que devia ser respeitado, que falava democracia e que queria o bem do Brasil, e um conjunto de manifestantes tidos como vândalos, violentos, ilegítimos e tal. Que aí, assim, isso é política, entendeu? Quer dizer, a democracia, apesar das várias conceituações que ela pode receber, ela é uma prática divisória, né? Ela é de cracia, né? De governo, uma forma de governo, que define quem vai decidir e como vai decidir, né? Então, não me assusta que as democracias estejam vivendo esse tipo de coisa. Então, no fundo, mesmo mais um nacionalismo assim, o é maior que os outros países, ou os outros países vão dizer, não, existe assim, existe uma vida que a gente respeita, vamos ficar aqui na imagem do cidadão de bem, existe toda uma vida, todo um conjunto de formas de vida que devem ser ou eliminadas, ou trancafiadas, ou reformadas, né? Você vê, por exemplo, a própria homofobia do bolsonarismo, ou mesmo o racismo enquanto preconceito racial, em vários momentos ele é relativizado, que é tipo assim, bom, tudo bem, você quer ser gay, você é gay, só que você vai ter que ter uma vida, né, bacana, você não vai ficar, tipo, se beijando na frente das pessoas. Então, o que eu diria, assim, é mais sutil, né? E o que faz disso, talvez, mais terrível, né? Porque é igual você comparar o que a gente vive agora com a ditadura. Tipo, ali existia um regime muito claro, onde as pessoas podiam se opor ou aderir e tal. Aqui, esse subterfúgio que a nossa mídia tem usado muito, né?
de falar, ó, não, veja bem, isso faz parte, a gente, né, a falsa simetria, a gente foi governado por... Ouvir o outro lado, né? Vamos ouvir o outro lado aqui, que ele vai falar aqui contra as vacinas, sei lá. Então, eu acho que assim, num sentido mais geral, que a gente, para poder dar uma data aí, embora nada seja tão claramente definido, a gente vive num mundo, desde 2008, da crise de 2008, o que eu gosto de chamar de uma governamentalidade, quer dizer, não há saída para a crise, ela não vai existir, e a forma de governo se tornou a própria crise. Tipo, então, se administra, você pode ver como, por exemplo, se desdobrou a Primavera Árabe, como se desdobrou os indignados na Espanha, como se desdobraram as manifestações na Grécia, como se desdobraram as manifestações no Brasil, como se desdobraram as manifestações no Chile, né? Hoje a gente essa grande mobilização secundarista e estudantil em 2011 no Chile, da onde saíram as ocupações de escola e tudo mais. Então, do ponto de vista político, a gente vive uma profunda crise até de legitimidade do governo, entendeu? E eu diria que é um pouco otimista e um pouco pessimista da minha parte dizer isso. Assim. Eu não vejo muita saída para isso, não. Ou, a não ser o tipo de governo igual do Bolsonaro, que é assim, você refaz a legitimidade do governo o tempo todo. Não, onde já se viu, a gente, sei lá, tá meses da eleição, da posse, na real, mobilizando gente, chamando gente, tipo, botando gente na rua. E é bastante esquisito, porque, assim, do ponto de vista formal, o que legitima é o resultado das urnas. Entendeu? Um governo democraticamente eleito, ele goza de legitimidade pelo processo. Então, ele não precisa mais mobilizar para poder sustentar sua legitimidade. Né? E o que acontece hoje, como acontece nos governos fascistas, essa mobilização tem que ser constante, ela é permanente. Tipo, porque, no fundo, existe um grupo aí a ser eliminado. Eu sempre gosto de lembrar, cara, a live do Bolsonaro, acho que um dia antes aquela da Paulista, né? turno. Né, que ele fala para a Paulista inteira, é ponta da praia, eu vou matar esses caras. Ele nunca escondeu, assim, sabe? É esquisito, porque eu até entendo quem trata uma parte desse discurso como bravata. E, de fato, eu acho até que em alguma medida. Mas existe uma ordem do discurso, entendeu? Então, se ele disse investido da legitimidade das urnas, por exemplo, por mais que seja, isso tem que ser tomado como algo sério. Tipo, cara, o presidente está falando isso, o presidente está dizendo que existe um grupo político, existe um partido que tem que ser criminalizado, existe um grupo político que tem que ser eliminado. Isso, a única discussão que eu tenho é assim, as pessoas vão dizer, isso é antidemocrático. A minha provocação isso é democracia. Então, como pensar uma forma de governo onde o investimento gigantesco de autoridade centralizada não faça a gente correr risco. Porque, cara, a nossa história é muito louca também, né? Tipo, se a gente olha para o século XX, a gente viveu muito mais governos autoritários do que períodos democráticos. Né? E isso vale para o Brasil, mas vale para vários outros países. Sim. Mesmo os Estados Unidos, que é tido como berço da democracia tal, e conseguiu se manter sem uma ditadura propriamente dita durante todo o século XX, né, mantendo lá a Constituição que eles promulgaram desde a independência, viveu momentos de intensificação do autoritarismo dentro da própria democracia. Vou dar um exemplo aleatório aqui, o marcatismo. Entendeu? Então, não existe necessariamente, acho que foi isso que preparando a fala lá na discussão com o Mark, isso veio com mais clareza para mim, não existe necessariamente uma oposição entre fascismo e democracia. Exatamente. Esse ponto que você levantou, acho que é o mais, assim, é o que joga mais luz no tema, quando a gente pensa que a democracia norte-americana, que é tratada, né, como esse bem a ser perseguido nessa visão de grande mídia mesmo que eu estava te falando, você teve marcatismo, teve a questão racial também como política de Estado, né? Todas essas separações que a gente trata como fascistas estavam ali naquela democracia, né? Pois é. E a gente valoriza muito o termo, mesmo com esses... não, isso é só um probleminha pontual. Isso, porque a democracia tem essa ilusão, né? Todo mundo gosta de usar
a famosa frase do Churchill, veja bem, do Churchill, democracia é dos regimes, salvo todos os outros. E muito dessa frase se justifica pela ideia de que a democracia possui mecanismos de freio e contrapesos e mecanismos de aperfeiçoamento que governos autoritários, aos moldes do século XX, não possuem. Né? Então, uma democracia, mesmo quando ela é ruim, ela tem freios. Basta lembrar a esperança, por exemplo, da opinião pública na grande imprensa com o próprio Bolsonaro. Qual que era a esperança? O sistema vai moderá-lo. Né? Quer dizer, o judiciário, o legislativo vai criar os contrapesos. E assim, vamos ser honestos, em alguma medida isso até está acontecendo. Tá rolando. A própria oposição, a própria briga constante dele com o Congresso, principalmente com o Rodrigo Maia, mostra que sim, há um espaço de moderação. Só que o que está acontecendo isso está reduzindo, principalmente para quem pensa numa transformação mais radical da sociedade, ou para quem pensa no espaço de liberdade que já era escasso antes e tem se tornado cada vez mais escasso, está reduzindo o nosso horizonte, inclusive de imaginação política. Então, quer dizer, de repente, por exemplo, em rede social eu acho isso muito louco, né? De repente, o Reinaldo Azevedo se torna um cara ok, porque ele critica a Lava Jato. Ou a de hoje, que eu fiquei louco, assim, então, de repente, a gente esquece quem é o Arnaldo Jabor e só porque ele xingou o Bolsonaro, ele vai também... Fera. Tá ok. E no caso institucional, assim, por exemplo, o que é o Rodrigo Maia? Rodrigo Maia é a direita tradicional do Brasil, é a Arena, entendeu? É a Arena que virou PFL e que virou Democratas. Né? É a mesma força política tentando puxar uma força nova, né, que ninguém esperava e que tenta radicalizar a esquerda, entendeu? Desculpa, a direita, tenta radicalizar a direita. Aí isso. Quem pensa em outro tipo de transformação tem a sua via reduzida. Cara, foi muito louco. Lá em Paraty rolou a treta com Green. Com Greenwald. Mais fácil. Greenwald. Sei lá, vocês devem ter acompanhado, os caras soltaram o rojão e tal. Você tava lá, né? É importante falar isso. Não, tava. A gente meio Você que ajudou a proteger o homem. Mas que ao mesmo tempo, assim, isso que é esquisito, entendeu? Tipo, poderia ter acontecido muita merda, mas na verdade não aconteceu nada, tipo. E no fundo, essa coisa da política espetacular tem muito isso, entendeu? Impotência pode ser um desastre. Aí, como o desastre e impotência não se atualiza, não se efetiva, né, você acaba normalizando o fato de que, 20 maluco doido ficou lá tocando hino com funk e jogando fogos que em algum momento eles acharam por bem, ao invés de apontar para o alto, apontar em baixo lá da Flipei. Não, mas aí o que eu queria dizer disso, que eu acho engraçado, é assim, cara, o Glenn, ele é um cara, um jornalista que faz o trabalho dele, assim, tipo, acho que em termos políticos, eu podia dizer assim, ele é um liberal que, inclusive, talvez ingenuamente acredita nas eleições, sabe? E aí eu falo, olha que doideira, né? Porque isso mostra o tipo de redução do nosso horizonte político, porque esse cara, jornalista que teve acesso, sabe-se lá como, a uma série de arquivos que ele tomado o cuidado de publicar, né, segundo uma estratégia que o proteja, segundo um rigor de editoração, de edição jornalística, né, porque não se trata, como ele mesmo diz, não se trata simplesmente só de soltar as informações aí no mundo. Ele para a extrema-direita, né, um sujeito perigosíssimo, um terrorista tal, e ele para a esquerda um sujeito revolucionário, enfim, né? Então, isso é um bom exemplo de como o nosso campo está reduzido, tipo, e isso é um bom exemplo do quanto o fascismo está normalizado. Assim, ou isso que a gente pode chamar amplamente de fascismo, quer dizer, um sujeito vive ameaçado, tal, parará, porque ele está publicando informações, tipo, é bem esquisito, cara, é bem esquisito.
O caso do Reinaldo pra mim é o mais simbólico, porque quando estourou aquela história do exército homenagear um nazista, eu fui atrás daquela história e reconheci que aquele nome, ele não foi homenageado porque ele é nazista, ele foi homenageado porque ele foi morto acidentalmente, né? Foi um engano ali por um grupo de guerrilha. E justamente esse nome apareceu como é usado como uma defesa assim dos apoiadores da ditadura, como ó, esse é um dos inocentes mortos. E aí eu fui ver que, assim, ironicamente, o Reinaldo incluiu o nome desse cara numa lista que ele publicou anos atrás, assim, ó, aqui, ó, essas pessoas matavam inocentes antes do AI-5. Ele tem essa postura de fazer essa falsa equivalência antiga, e agora ninguém presta atenção nesse detalhe. E fora que assim, esse episódio do militar que supostamente foi morto numa ação de guerrilheiros é um episódio mal esclarecido até hoje. Eu nem entraria na polêmica, porque também não tenho pesquisa sobre isso. Mas, eu tô me baseando na apuração do Gaspar e de outros jornalistas. Enfim, mas a questão você lembrou bem, por exemplo, eu tenho um problema pessoal com o Reinaldo, tipo, a época que a Camila e os 23 da Copa foram presos, Camila é minha amiga, ele pediu a cabeça dela na imprensa, tipo, olha, ela é professora de filosofia da UERJ, ela é declaradamente uma militante anarquista, mas ela estava apenas organizando uma manifestação de oposição à realização dos mega eventos, diga-se, contra sujeitos que hoje estão todos presos, todos arrolados em problema de corrupção, e ele não hesitou em por exemplo... Condená-la. Não, mais que isso, na pior das hipóteses, ele não hesitou em balancear o que significa ele, com o público que ele tem, com o tipo de canal que ele tem de atingir as pessoas, né? Expor a vida de uma professora, né? Em nome do que era o antipetismo dele e tal, parará, ou que ele costuma sempre dizer assim, o rigor da lei, como que ele se pauta única e exclusivamente pela lei. Então, são exemplos, e a gente poderia dar vários outros, que é o que mais me preocupa, pode chamar de fascismo, pode não chamar, pode chamar de democracia securitária e tal, que é algo que, no fundo, a gente vive desde 89 no mundo, que é o nosso de expectativas absolutamente decrescente. Para mim, a frase lapidar, embora com a notícia da Veja de hoje possa se tornar perigoso eu continuar falando dessa frase, mas é a frase que aquele matemático de Berkeley que ficou conhecido no mundo como Una Bomber, que era um anarco-primitivista estadunidense, que ele dizia assim, hoje é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Então, isso eu acho, assim, do ponto de vista da imaginação política, algo absolutamente miserável, não vou chamar nem de pobre, era pobre, agora é miserável. Então, assim, a gente tem distopias, filmes, especulações, né? O próprio problema do global warming, tipo, nos coloca a possibilidade real do mundo acabar por uma catástrofe climática e tal, e falar, por exemplo, contra o capitalismo se tornou algo risível, ou se tornou apenas uma espécie de identidade, o que também eu acho bem esquisito, sabe? É uma camiseta, um livro, assim, não existe de fato... ninguém em sã consciência hoje diria, não, sim, existe uma possibilidade real do capitalismo acabar. Não, ele consegue se afirmar como algo eterno. E é mais curioso se você pensa que a história da humanidade tem milhões de anos, e o capitalismo tem o quê? 500, sabe? É uma época bem... É tudo questão de perspectiva e de atenção, né? E aí quando você falou agora na questão essa coisa, né? Quando eu estou defendendo aqui a questão, por exemplo, da Vaza Jato lá, você tá falando, não, eu estou falando pela lei. Você é o cara que tem uma pesquisa sobre a questão da lei, da segurança, do punitivismo. Óbvio, não tá nos mesmos termos dessa discussão de estou seguindo a lei, mas vamos falar de lei um pouquinho, que você falasse um pouquinho dessa pesquisa, porque tudo isso dá nesse conservadorismo atual, né? Tem uma relação muito forte. Queria que você falasse um pouco. Por exemplo, a questão do abolicionismo penal, que também é outra questão que é muito, acho que pouco discutida na grande mídia. Queria que você
comentar, assim. Onde está essa relação, por exemplo, do abolicionismo penal com a gente ter Não, então, um governo conservador tão forte? sim. Não, então, por exemplo, às vezes eu entro em umas discussões do tipo, de uma galera, principalmente da esquerda, que fala, 2013 foi o que abriu o caminho para o golpe. Eu poderia até, enfim, eu acho que eu consigo até compreender qual é o tipo de argumentação, embora eu acho ela falsa. Mas o que eu gosto de dizer é o seguinte, a Paulista já era ocupada, por exemplo, por grupos de direita há muito tempo atrás, entendeu? Sei lá, eu me vem à cabeça o movimento Cansei, que inclusive tinha o Dória no meio da história, que tentou pegar carona na época do que foi a Ação Penal 470, conhecida como Mensalão. Mas, para mim, para falar de abolicionismo e do tipo de abolicionismo penal que me interessa, né, eu sempre gosto de lembrar que acho que é 90 ou 91, devia ter anotado isso, assim que se promulga o ECA, logo depois da Constituição de 88, você já tem um lei na Câmara dos Deputados, que eu acho que é 171/92, 93, uma coisa assim, pedindo a redução da maioridade penal. Caramba! Então, existe, não é de hoje, um sentimento muito forte na sociedade brasileira de que a ordem deveria ser imposta por uma lei mais dura e por um sistema de segurança mais cruel do que ele já é, com todo o legado escravocrata, e estava ali prontinho esperando alguém dar forma política para ele. É interessante notar que, por exemplo, mesmo o Malucão, que é o mentor intelectual do governo lá, o Olavo de Carvalho, eu já vi ele dizendo isso. Mas eu já vi ele dizendo isso, e é engraçado, ele fala um monte de besteira, mas isso, de uma certa maneira, ele tem razão. Ele fala, a sociedade brasileira é conservadora, e não existia um candidato que desse voz para isso. O Jair Bolsonaro foi esse cara, ele se elegeu. A análise dele, assim, da eleição do Bolsonaro é fundamental. Eu não acompanho muito, mas assim, no que eu vi para me informar, a análise dele é basicamente essa, e ela tem um fundo de verdade nesse sentido. Então, por isso que eu penso que o abolicionismo penal, pela história do próprio sistema penal brasileiro, assim, abolicionismo penal, no sentido amplo, defende o fim do sistema penal, inclusive é mais do que o fim das prisões, é o fim da ideia de punição como uma solução razoável para os problemas, né, a começar pelo simples fato da universalização dela. Então, quer dizer, sei lá, se alguém rouba uma coisa, se alguém mata, o tipo de pena é o mesmo, só varia a dosimetria dessa pena. Então, isso em si já é um absurdo, porque não repara, não soluciona. Porque, assim, o Luke Husman, que é um dos primeiros juristas a escrever sobre abolicionismo penal, ele tem uma formulação que eu acho bem interessante. Ele fala assim, o sistema penal não só não soluciona, como ele torna o problema pior. Ele envolve mais pessoas e torna esse problema pior. E mais, é interessante como ele se foca só no sujeito que é criminalizado diante de uma ação que é considerada crime pela legislação. Então, muitas vezes, além dela criar um extremo sofrimento e desnecessário a um sujeito que é acusado de crime, ela simplesmente sequestra a vontade do que é classificado como vítima e não está nem aí se a pessoa está bem ou não, né, e coisa do tipo. Mas, enfim, além dessa formulação geral, quer dizer que o abolicionismo penal se torna urgente num país como o Brasil pela própria do seu sistema penal, que ela reescreve em grande medida todo o legado da escravidão. Então, quer dizer, se você olha os dados de 700 mil presos no sistema penal, 65 mil homicídios por ano, né, esses dados sempre dão conta de que a grande maioria dos alvos são jovens negros do sexo masculino, habitantes de periferia, com um aumento significativo nos últimos tempos do encarceramento de mulheres, principalmente por conta da lei de drogas, e que, para conectar com o que a gente estava falando antes, sempre foi o mote de mobilização da extrema-direita conservadora. Eu me lembro, por exemplo, 2006, se eu não me engano, quando teve
o que ficou conhecido como caso Champinha, né? Na Paulista tinha carro de som, a Hebe, com o Rabino Henri Sobel, sei lá com quem mais, pedindo a redução da maioridade penal, né? E veja, a partir de um caso absolutamente excepcional. É óbvio que eu achar que o que aconteceu, né, que foi a menina lá, acho que Liane, foi para um acampamento em Buda das Artes com o namorado e eles foram encontrados por uns sujeitos que queriam roubá-los e acabaram matando, acabaram estuprando, ou coisas do tipo. E aí, de uma hora para outra, um caso trágico, excepcional, tristíssimo, se torna o mote de tudo. Quer dizer, então é como se isso acontecesse o tempo inteiro, justamente pelo enfoque que a mídia dá. Eu gosto sempre de ler um filme bem interessante para ver isso, que é Ai, caramba, como que é aquele filme do Oliver Stone? Daqui a pouco vem o filme. Então, o Assassinos por Natureza, eu lembrei. Que mostra realmente essa posição da mídia aí, né? Com que a gente conhece desde Aqui Agora, os programas do Datena, Marcelo Rezende, assim por diante. Então, que como proposta radical de abolição do sistema penal, como forma de resolução dos conflitos na sociedade ocidental, ele é urgente, mas ele é mais urgente assim aqui no Brasil, né? E, sobretudo, sobre como ele é operacionalizado entre os jovens. Porque o ECA, muito atacado por essas pessoas, é insuficiente para lidar, né, com jovens em estágio ainda de formação e chama a pena por um eufemismo chamado socioeducação. Né? E é um tipo de jovem específico que é avisado, é um tipo de jovem específico que é preso, né? Como eu disse, os dados mostram que são, na grande maioria, jovens negros habitantes de periferias, e durante muito tempo ele foi tratado como uma pauta secundária, assim, né? Aliás, os governos, as experiências de governos sociais democratas no mundo não hesitaram em aplicar uma política penal, uma política de segurança pública análoga da direita. Né? Tem a famosa pesquisa do Luiz Vacan, Prisões da Miséria, que vai mostrar como que o Tolerância Zero, desenvolvido pelo Rudolf Giuliani nos anos 80 e 90 em Nova York, vendido como uma grande solução penal para as cidades, para essa coisa chamada violência urbana, que também não tem muita realidade sociológica, foi aplicado na Inglaterra pelo Tony Blair, na França pelo François Mitterrand, aplicado aqui no Brasil também por vários governos de esquerda. Então, uma das, digamos, vantagens do que tem acontecido hoje em dia é que eu vejo, é claro que é uma sensação muito restrita também, porque como sou pesquisador da área, como convivo com isso, mas eu vejo um crescimento que antes, há 10 anos atrás, eu não via, da pauta do abolicionismo penal. Ela tem sido encampado no movimento negro, ela tem sido debatida mais seriamente, não só na universidade, mas entre os movimentos sociais, né, entre essas mídias novas. Então, quase toda semana, ou pelo menos 2, 3 vezes por mês, aparece no meu feed algum podcast que está discutindo isso. Então, me parece que um ponto central aí para combater essa democracia securitária ou esse fascismo contemporâneo é, sim, ampliar as práticas abolicionistas penais e pressionar, de alguma maneira, que as penas sejam abolidas. A começar pela própria questão das drogas. Né? Tipo, o primeiro, né? O principal ativo. Então, no norte do hemisfério, tipo na Europa, nos Estados Unidos, também existe todo um aparato de controle do tráfico. Mas, se chamar, isso é uma convenção mesmo, tem um amigo que é pesquisador, professor na Universidade Fluminense, o Thiago Rodrigues, ele tem um livro muito interessante, chama Política e Droga nas Américas. E se formou, desde quando o proibicionismo foi ganhando realidade política no mundo, no começo do século XX, uma conferência na China sobre o ópio, chamada Conferência de Xangai, convencionou-se que os países do hemisfério sul produtores e os países do hemisfério norte consumidores. Então, existe um controle lá, mas ele é menor e
dos atentados às Torres Gêmeas do World Trade Center para cá, o que ativa esse aparato securitário no norte é o chamado combate ao terrorismo. Mas no sul, o que ativa esse aparato securitário é o chamado combate ao narcotráfico, que é uma coisa muito doida, porque assim, é uma substância que, sei lá, você não precisa nem ser um revolucionário, qualquer sincero, vamos colocar assim, acharia muito mais razoável você vender isso de forma legalizada, a partir de um certo controle sanitário da Anvisa, e o que mostra que, no fundo, a guerra às drogas não é um fracasso, como muitos autores elas falam, né? Fernando Henrique, cara, as drogas é um grande sucesso de controle da população negra e pobre, de populações originárias, como acontece na Bolívia, no Peru, e que é para isso que ela serve. Porque para deixar alguém, para impedir de usar droga, qualquer pessoa sabe, se quiser usar droga agora, ela, sei lá, vai na escola um lugar, chama um. Não, e esse argumento, eu acho que ele parece simples, mas eu acho que ele conta toda a história. Quando você pensa assim, o capitalismo usou tudo para se justificar. Por que ele não poderia justificar o uso de drogas? Não. Porque é muito louco, cara, porque assim, se você pensa, tipo, o narcotráfico, ou o que se chama de narcotráfico, ele é uma espécie de capitalismo estado puro, sabe? Porque, no fundo, o capitalismo é uma espécie de rapina, entendeu? Então, até é um debate que, às vezes, as pessoas têm dificuldade de fazer com quem é contra. É a maior margem de lucro que existe. Pois é, não só lucro, mas, por exemplo, eu não defendo nenhum tipo de organização criminosa, por exemplo, inclusamos socialista, assim, porque ações como o Primeiro Comando da Capital, o que elas fazem é empregar precariamente a população pobre das cidades, entendeu? Quer dizer, imagina, ainda nos anos 90, assim, 80, 90, existia um certo glamour daquele menino que vai fazer opção entre, né, a frase do Racionais, né, viver pouco como um rei ou muito como um Zé. Hoje, mesmo o cara que trabalha numa loja de venda de varejo de substâncias ilícitas, ele continua vivendo como um Zé. Ele já nem ganha mais tanto dinheiro com isso, porque a concentração nos helicópteros de pasta base é tão grande que a ponta dos... E isso é muito próprio do capitalismo contemporâneo. A ponta dos processos ganha muito pouco. Então, quem planta... Vamos pegar o exemplo da cocaína. Quem planta a folha de coca e quem vende para o consumidor final são os dois que menos ganham. Quem lucra muito com isso? As grandes empresas que dominam a logística, né? O transporte, a distribuição. E aí é muito louco você pensar, porque isso acontece, por exemplo, com o alimento, né? As grandes empresas internacionais, mais que alimento, qual que é a maior empresa do capitalismo hoje? Né? A Amazon, que não produz um alfinete. Nada. O que ela faz é dominar a rede de distribuição. Aí o cara que faz... Eu conheço muito, eu tenho muitos amigos que trabalham com editoras, com livro e tal. E aí é muito louco, você pega um livro, o cara que escreve não é nada. Ele ganha as edições lá dos amigos dele e o prestígio do teu livro, só isso. Dinheiro, zero. E olhe lá. E assim, mas o cara que escreve editora tem uma margem de lucro muito pequena e o consumidor do livro final paga caro. No Brasil, eu acho o livro um produto caro. Muito caro, acima de R$60. E aí quem ganha dinheiro, cara? As distribuidoras. Durante muito tempo, isso foi um monopólio das mega stores. Então você teve, né, a fase áurea da FENAC, mesmo da Livraria Cultura, Saiva e tal. E hoje, com o domínio dessas distribuidoras como a Amazon, é só ela que ganha dinheiro com isso. E ela basicamente tem o quê? Ela basicamente tem a logística de ligar um ponto no outro. Né? Isso acontece com outros serviços também, tipo, coisa do tipo. E o tráfico funciona rigorosamente da mesma maneira. Tem um livro de um jornalista italiano
chamado Roberto Saviano, que ficou muito famoso por conta do Gomorra, que virou filme e tal, mas ele tem um outro livro que chama 000. Chama 000, que é sobre a cocaína. Sobre a Cara, ele cocaína. mostra isso muito claramente, cara. Ele fala assim, ó, quem ganha é quem domina a logística e quem lava o dinheiro. Quem planta e quem vende final só ganha tiro, prisão, né? Então, a organização dos interesses é muito claro e foi isso que eu quis dizer com o tráfico ser uma espécie de capitalismo em estado puro, porque ele não precisa responder a nada, ele não precisa ter nenhum tipo de responsabilidade, justamente porque é ilegal. O que mostra que os interesses que são mobilizados em torno da proibição nada tem a ver com saúde pública, nada tem a ver com livrar as nossas crianças do maldoso traficante que fica no carrinho de Na em esquina da frente sua à casa. escola para corromper a nossa juventude e transformá-la num maconhista, gaysista, esquerdista ou coisa do tipo. E é muito. Eu acho muito angustiante acompanhar esses cenários acontecendo ao mesmo tempo, né? Você vê o governo conservador no poder, e quando a gente fala desses processos do capitalismo, eu tava no shopping ontem, e aí você vê a livraria tá fechada, Uhum. os restaurantes da parte de alimentação estão tomados por motoqueiros do iFood, desses Rap 10, Rap, Uhum. que estão lá indo buscar as coisas, porque eles estão nesse serviço aí. Também é um super desgaste, né? Também é de novo a empresa que toma conta da distribuição, né? Que não produz nada. Pois é. Não, a E gente, a isso vai gente criando um vazio, né? Porque você vai num lugar. Olha que absurdo, né? O espaço público que é o shopping, que já tem todas as suas contradições, já tá morrendo também. claro, Ó, claro. as Não, lojas porque perderam sentido. voltando um pouco na nossa conversa, eu penso que a gente está vivendo de 2008 para cá, não análogo ao que foi no final do século XVIII ou no começo do século XX, mas a gente está vivendo de 2008 para cá um período revolucionário, que, como todo período, ele pode bandear para uma transformação interessante de vida livre e tal, mas que, infelizmente, pelo menos de 2015 para cá, tem mostrado que a adesão tem sido a solução autoritária. Né? Exato. Porque não é só o Bolsonaro aqui no Brasil, embora é outro motivo que me deixa preocupado com a imprensa nacional. Né? Eles ignoram que e assim, eu estava agora com o Mark Bray, ele é pesquisador, estava nos Estados Unidos, professor universitário, estava também com o Brian Adina, da Crime Think. Quer dizer, eu estava com 3 estadunidenses que eles concordaram quando eu disse isso, pelo pouco que a gente expôs e tal. Uhum. O projeto do Bolsonaro é muito mais radicalizado do que, por exemplo, do Trump. Ele está muito mais constrangido lá, o Trump, por uma série de coisas. Por exemplo, constrangido por uma imprensa que faz oposição aberta a ele, Sim. do que ele aqui. Mas, enfim, guardadas as proporções de intensidade, você tem o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui, o Viktor Orbán na Ucrânia, você tem o Matteo Salvini na Itália, o que se chama de centro-direita acabou de derrubar a Syriza lá na Grécia, mas com um sujeito que tem extremo apoio de grupos extremados lá, inclusive grupos abertamente neonazistas como a Aurora Dourada. Você tem o das Filipinas, o Duras nas Filipinas. Você já tinha um sujeito como Erdogan, que há uma onda autoritária que está no mundo inteiro, e a que eu faria também para conectar com o começo da nossa conversa essa onda aprendeu a existir dentro dos mecanismos formais. Por exemplo, em algum momento eu tenho receio de repente, sei lá, os milicos decidirem acabar com a brincadeira. Né? Daí eu paro para pensar bem, eles nem precisam fazer isso, eles estão no governo, eles... Dá para ser... E outra, né? Basta a gente lembrar, o próprio golpe militar de 64... Foi um pouco isso, ele né? se deu em nome da democracia. Ele se deu em nome da democracia. É o que se diz hoje, né? Ele aconteceu para livrar o Brasil de virar um Cubão. E eu penso muito isso na questão da percepção. Quando a gente tenta falar assim, mas como que as pessoas na época não perceberam? Cara, a gente não percebe hoje.
Você, Pois é. você consegue ter a percepção clara que foi um momento de exceção quando você olha pra trás. Você fala assim, ó, morreram tantas pessoas por esses Não, e motivos. outra, muita gente percebeu, né? E não foi ouvida ou foi Sim. calada. E É bem difícil. esse ponto que você falou eu acho mais importante, porque na sua palestra, na sua fala, não foi uma palestra exatamente, mas ali quando você recuperou a história do antifascismo no Brasil, eu senti como que fala, essa repetição, né, em todos os momentos que ele apareceu mais fortemente, desde a sua origem, que é assim, é uma denúncia muito prévia, né, ó, tá acontecendo isso, vamos atentar pra isso, vamos atentar pra isso. E eles todos, assim, alguns líderes até suprimidos muito antes. Por exemplo, você conta a história que tinha campo de concentração no Brasil antes do nazismo. Tinha, Eu queria que você contasse um pouco de como o movimento tem essa denúncia sempre anterior a coisa desabar de vez, assim. Ah, cara, assim, se for para falar da conversa lá no Tapera, o que eu queria chamar a atenção é que existiu no começo do século XX, no Brasil, um movimento operário marcadamente anarquista, bastante profícuo e que soube apontar para todos os riscos que estavam se correndo naquele momento, né? E que ele tinha uma expressão social, popular, muito maior do que tem hoje. Então, quer dizer, os anarquistas conseguiram fazer a maior greve geral ainda da história do Brasil, que foi em 1917, e eles tinham centros de cultura, escolas próprias, que eram as escolas modernas, ateneus, jornais vários, assim, que circulavam entre os trabalhadores, e que estava todo mundo ligado num clima que também era de época, né? O entreguerras foi marcado por isso, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Quer dizer, você viveu a Primeira Guerra, que assustou profundamente a Europa, porque era uma guerra de trincheira, neguinho saía mutilado, sem o braço, enfim, há vários relatos, tanto de filme, quanto de literatura, quanto de história, que mostram isso, e não está se repetir, inclusive há quem leia as duas guerras como uma grande guerra longa, né? Mas isso é o problema da democracia, isso é o problema do princípio de maioria da democracia, isso é parte da crítica que os anarquistas fazem à democracia. Essas soluções autoritárias sempre encontraram adesão, né? Existia uma grande adesão popular. Bom, o governo Vargas nem se diga, né? Ele fez parte disso que se chama muito genericamente de populismo. A ditadura civil-militar no Brasil de 64 a 85 também tinha apoio, como tem hoje. Eu costumo dizer, a nossa tarefa é muito dura, são 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro. Ela é assim, ela é dura e não é, né, ao mesmo tempo. Logo no dia seguinte da vitória da minha eleição, os estudantes das ciências sociais lá da PUC me chamaram para participar do debate, tipo, no calor da hora do resultado, né? E a primeira coisa que eu consegui falar lá é o seguinte, o Brasil tem 204 ou 207 milhões de habitantes. Então, grosso modo, votar mesmo com simpatia explícita, né? Porque daí também tem isso, né? Eu não acho muito assim. Eu acredito que as pessoas podem mudar de ideia, mas se alguém votou no Bolsonaro, algum tipo de simpatia a toda essa desgraça que ele representa, a pessoa tem. Então, tem uma boa notícia que comparado a 204 milhões de habitantes, é só um quarto da população que expressou adesão a isso. Todo o resto está fragmentado no amplo campo aí de várias posições políticas, né? Mas de outro, é uma notícia terrível, 58 milhões de pessoas que expressam um mínimo de simpatia. Assim, não precisa ser o bolsonarista truzão, não. Assim, pode ser o cara que votou porque o PT não dá mais, sei lá. Mas o fato do sujeito não ter nenhum tipo de receio com isso, mostra que a tarefa de combate a isso é gigantesca. E o que eu defendo isso não foi inventado com o Bolsonaro, infelizmente. O Brasil é uma sociedade extremamente violenta, extremamente autoritária, e há todo um campo de pesquisa que pode demonstrar isso
do ponto de vista histórico, sociológico e político, né? Quer dizer, o gosto pelo grande líder autoritário, ele aparece e reaparece o tempo todo no Brasil, né? Só a própria eleição é esquisita, se for ver. Quem eram as alternativas ao Bolsonaro, entendeu? Era o Ciro, era o Haddad, talvez o Alckmin no começo, e é um bando de homem branco, rico. Então, acho que isso faz parte um pouco também do erro, né, em deixar isso acontecer, né? Ela não viu que coisas que eram muito importantes estavam sendo tratadas como secundárias, né, como os 4 pontos lá que eu apontei, que para mim parecem os traços mais fortes do bolsonarismo no Brasil, que é o punitivismo, a misoginia, o racismo e o ressentimento. Ele não quis fazer isso uma oposição real, porque, cara, nenhuma transformação social acontece, isso para mim é muito claro, sem uma transformação nos costumes, entendeu? Quer dizer, se as pessoas não mudam o modo de vida delas, nada vai acontecer. Não é elegendo um sujeito que você vai conseguir fazer com que isso aconteça. Eu gosto muito, eu andei falando errado essa frase, porque eu achava que eu tinha lido isso num livro do Comitê Invisível, aí depois me corrigiram, é um texto da Crime Think, né? Que eu acho uma frase bem interessante. Você tem uma vida de merda, você vai fazer uma política de merda. Então, no fundo, o Bolsonaro, ele é que tá. Eu gosto de tratar o Bolsonaro menos como causa do que a gente está vivendo, mas como efeito. Total. Embora a relação de causa e efeito é sempre uma relação ruim. Metodologicamente, ela é muito positivista, porque sempre existe uma miríade de fatores que faz com que algo aconteça. Mas se a gente for tentar simplificar, né, o Bolsonaro ele é mais a imagem do brasileiro médio e de, sei lá, isso que o WhatsApp tornou também possível, né? Tipo, é o tiozão. Eu sempre acho aquela foto dele de cansado e deitado no sofá com o celular na mão assim, É a imagem do bolsonarismo. Todo mundo cansado, cara, todo mundo cansado com o celular na mão. É a gente, em certa medida, também. Pois é, então. Então, se a gente não começar a pensar na produção de uma vida a outra, né, de uma vida a partir de outros prazeres, de outros costumes, de outra maneira de tocar e lidar com a vida... O círculo tá fechado. Vai fazer o quê? Sei lá, vamos tá achando que a gente tá vivendo um período normal. Então quer dizer que se tudo correr bem e, sei lá, o Haddad ou qualquer outro candidato da esquerda ganhar, né, no próxima eleição, tá tudo resolvido? Não tá. Não vai estar tudo resolvido em nenhum momento, lógico, né? A vida é briga, a vida é luta, então resolvido mesmo só quando você morrer, mas assim, mais importante do que criar volume político partidário para combater o Bolsonaro, a gente precisa criar espaços, precisa criar práticas, formas, jeitos, afetos que sejam que desviem do que é o Bolsonaro. Porque um problema forte, eu acho que é isso, assim. Do mesmo jeito que é perigoso normalizá-lo, também é perigoso torná-lo o nosso... único inimigo. O nosso sentido de vida, vamos dizer assim. Porque também acho isso, entendeu? Tipo, por exemplo, essa coisa que ele opera, principalmente em rede, né? Cara, é incrível. Tem meses que ele pauta tudo que se fala. Ele fala da cadeirinha, todo mundo fala da cadeirinha. Fala do filho, ele fala do diplomata. Filho dele, todo mundo fala do filho dele, né? Então, e às vezes eu falo, porra, cara, eu tenho tanta coisa importante para me preocupar, né? Se bem que isso, eu acho que vai além do Bolsonaro. Isso vários estudos já mostraram, a dinâmica de rede, né? Tipo, quer dizer, se você colocar lá no seu Twitter assim, nossa, eu conheci um cara incrível, ele era muito legal, nossa, ninguém vai dar bola, maravilhosa com ele e tal. A gente vai... Mas você fala, eu conheci um filho da puta que me xingou, tá... Então, você vê, começa por aí, entendeu? Quer dizer, por que a gente vive a maior parte da nossa vida dentro de um lugar que mobiliza esse tipo de afeto reativo? Então, quando chega alguém e consegue catalisar esse ressentimento, já é tarde demais. E sabe o que eu acho irônico? Essa é uma briga minha, assim, no Twitter, por exemplo. Eu sempre vejo, assim,
as pessoas vão criticar e dar o famoso RT crítico, né? Aqui, olha que absurdo que ele disse. E você tá lá estimulando o algoritmo fala, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante, isso aqui é relevante. E aí, Pois é. Você o que eu achei engraçado é que esses dias o próprio Eduardo Bolsonaro tweetou. Aí ele tweetou alguma coisa assim no sentido, se vocês continuarem dando moral pro meu irmão, o Carlos no caso, logo vocês vão eleger um vereadorzinho de merda, entre aspas, em presidente. Aí ele falou assim, que é o que vocês fizeram com meu pai. Eu fiquei, gente, até eles discutem em público a estratégia. E as pessoas continuam reproduzindo isso. Ninguém questiona a falta de diálogo, a falta de espaço para conversa. Todo mundo quer priorizar a mesma lógica de velocidade deles, de tipo de conversa. E que é uma lógica pobre, uma lógica reativa. É uma vida de merda, entendeu? Imagina se sua vida for, cara, ficar o tempo todo falando contra alguém. Que triste, mano. Que vida triste, sabe? Que vida boba. Aí você só vai fazer política boa. Tanto é que, assim, uma das brigas que às vezes eu arrumo é, eu tenho uma teoria de que existe todo um olavismo de esquerda. Uma galera que é, tipo, maluca, autoritária e que só troca o cor da camisa, entendeu? Porque a maneira como ela se move, a maneira como ela lida com a vida e com as pessoas é igualzinho. Eu penso muito isso. Essa discussão que teve de podcast recente sobre meios deles serem feitos e lógicas, eu fiquei pensando muito isso, porque quando eu tive a ideia desse podcast, eu pensei justamente nisso, assim, vamos conversar numa conversa que tenha o silêncio, que tenha o desengano, que tenha a ideia errada, porque é importante você ouvir as coisas sendo construídas, ou você tirar um tempo para ouvir as ideias e não tentar aprender tudo numa lógica de PowerPoint. E você falou uma palavra maravilhosa, assim, que é insuportável, e que eu acho que a resistência, hoje, a tudo que a gente está vivendo, passa muito por essa palavra, que é o silêncio. O silêncio é insuportável. As pessoas não ficam em silêncio, as pessoas não... É uma coisa doida, porque é uma sociedade de hipercomunicação, então você precisa o tempo todo estar falando alguma coisa, estar comunicando alguma coisa. E aí é isso, aí entra nessa lógica doida de engajamento que elegeu o Bolsonaro. Cássio, você mesmo falou... Eu separei um monte de tópico pra gente falar aqui, que eu acho que já estouramos o tempo, mas tinha perguntas assim, o que é anarquismo? O seu encontro pessoal com o anarquismo? Isso é fácil, eu respondo rápido. Punk. Eu encontrei anarquismo no punk. Na verdade, eu tenho dois momentos de encontrar anarquismo. Encontrei anarquismo no punk e, primeiro, uma coisa visceral, né, de ser contra a polícia, a escola, a igreja, a família, tal. Tudo isso que é bem saudável. E aí eu fui descobrindo, na verdade, por causa de um professor do ensino médio, né? Nem era ensino médio na época que eu chamava, mas enfim, o Hopper, que era meu professor de história na Escola Técnica Estadual Albert Einstein, ali na Casa Verde, Zona Norte de São Paulo, que me deu um livrinho dos grandes escritos anarquistas do Woodcock, e aí isso circulou um pouco dentro de uma certa militância, que eu passei pelo Comitê Zapatista, por algumas organizações embrionárias de luta popular anarquista, e aí depois, assim, mais fortemente, mais consistentemente, quando eu entro já com 22 anos na PUC de São Paulo fazer Ciências Sociais, justamente porque lá existia um semestre inteiro de anarquismo com Edson Passetti, eu falava, cara, eu quero ir porque eu quero ver aula com esse cara, e aí ele me convida para participar do NUSOL, Núcleo de Sociabilidade Libertária, que é o núcleo que ele coordena lá, e de lá eu tô, acho que 15, 17 anos. 2002, 17 anos lá. Não, então, tá certo, eu acho que eu te agradecer. No fim, agora, cortou muito, assim, eu não vou nem pedir pra você repetir, eu vou me desculpar com isso, a conexão piorou de repente. Mas te agradecer pela conversa, acho que era esse o objetivo mesmo, apresentar esses tópicos e ter essa conversa aberta mesmo, assim, sem a pretensão de querer encerrar os assuntos, né? Beleza, Cássio. Obrigado, hein? A gente faz qualquer dia desse. Valeu. Tá bom, até mais. Falou. Alô, alô. E aí, pessoal, gostaram do papo com a Cássio?
Espero que sim. Quero agradecer o Acácio mais uma vez pelo papo, pela conversa e convidar todo mundo para conversar sobre esse episódio, conversar sobre telefonemas lá no Twitter, na hashtag telefonemas, no e-mail telefonemaspodcast@gmail.com e no nosso grupo de Facebook. Vou deixar o link do grupo de Facebook do Telefonemas na descrição do episódio. Entra lá, participa, tanto na rede social quanto no e-mail quanto lá no grupo. Comenta o que você achou do episódio, o que você acha do Telefonemas de forma geral, do nosso formato, do tipo de pergunta que eu faço, da duração dos episódios. Tudo que você quiser comentar sobre o Telefonemas, eu espero a sua crítica, o seu elogio. Faça aí por esses canais de comunicação. Especialmente vamos fortalecer o grupo lá, que a ideia é que seja um espaço bem legal de diálogo e de participação e de comunicação, para você até conhecer pessoas, ter também ali um espaço para mandar a sua ideia, o seu link, fazer a sua propaganda até. Vamos criar um ambiente legal de conversa lá no grupo, certo? Então, é isso que eu queria comentar aqui hoje no pós-entrevista. E um abraço então, e até a próxima edição do Telefonemas.